Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o podcast da família. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa casa para acolher você que está aí. Então seja bem-vindo. Hoje é um dia mais do que especial para nós, pois é o dia que nós estamos preparando algo bacana para vocês. Eu e a minha querida esposa Paula. Seja bem-vinda também, né? Obrigada. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. É uma alegria, como sempre, né? Estar chegando até a casa de vocês para levar mais uma história, né, abençoada, para nos edificar, né, nos ajudar nessa caminhada, arrumar a santidade, arrumar o céu, né? Nos ajudar a crescer, né? Com certeza. E hoje nós temos a alegria de ter mais um casal, mais que abençoado, né, especial para a nossa comunidade, para nós também, que é o Fábio e a Valéria. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui conosco, né? Um privilégio poder conhecer um pouco mais da história de vocês. A honra é nossa. Muito obrigado por estar aqui. Então, antes de iniciarmos, né, a nossa conversa, vamos clamar a presença de Deus, né, do Espírito Santo, né, para que seja um momento mesmo, né, que gere muitos frutos, né, nas nossas vidas. Né? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Amém, né? Então vamos iniciar esse bate-papo, mas antes, como sempre, né, prestigiar os nossos apoiadores aqui do Família Santa Cast. Então, mais uma vez, falando do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bulls, né, você que está aí vendo esse podcast, não deixe de prestigiar esse irmão. Esse irmão, como eu já falei para vocês, com mais de 20 anos de mercado, né, nesse ramo de pet shop. Lá você pode levar seu animalzinho para fazer, né, o banho e tosa, fazer a consulta com o veterinário. Né, eles têm mais de 3 unidades em Goiânia. Né, então, aqui vai aparecer na tela para vocês o Instagram deles e o telefone. Né, siga eles lá, né, ligue também se vocês precisarem de mais alguma informação. Né, outro apoiador aqui do podcast é o nosso irmão Alaor. Né, ele trabalha com móveis planejados lá na GVS Móveis. Mais de 6 anos de mercado. Né, então, assim, você precisa mudar seu escritório, mudar sua casa, cozinha. Procura o Alaor aí, está aqui na tela. @GVS Móveis, o Instagram dele, também vai aparecer o telefone. Dê esse apoio para esse irmão. Outro irmão que sempre nos apoia, também está aqui na produção, é o Rodrigo Roncolato, né, da Estúdio Roncolato. Então, o Rodrigo é especialista, né, em design de marcas, ele é fotógrafo e especialista também em mídia digital. Vai aparecer aqui também o Instagram do Rodrigo, o telefone dele. Procure o Rodrigo lá se você precisa melhorar sua marca ou refazer a sua marca. Apoie esse irmão que nos apoia. Amém? Então, vamos lá para esse bate-papo gostoso, abençoado com essa família mais que abençoada e especial para nós. E eu estava falando aqui, gente, antes de começar, que hoje nessa mesa aqui tem 2 casais e apenas 17 filhos. É isso? Olha a responsabilidade, nossa, com a graça de Deus. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, né, sintam-se à vontade. E para a gente já iniciar esse bate-papo, né, a gente queria saber um pouco da história de vocês, de onde veio o Fábio e a Valéria, né, se vocês sempre, né, foram de famílias católicas. Como é que é? Conta um pouquinho para nós. Pode começar. Então, minha família tem um berço católico, né? Eu tive a graça desde novo de começar a ir à igreja. Até estava recordando antes de vir aqui, minha tia, irmã da minha mãe, a Vera, que já faleceu, ela me levava nos grupos de jovens depois da missa. E foi o primeiro contato que eu tive. Depois, os meus pais iam à missa final de semana, não era a missa todos os dias, mas final de semana era certeza, né? E uma família de Itumbiara, né? Sou de Itumbiara, Goiás, sul de Goiás. E lá a gente, cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, a igreja pertinho, tudo facilitava, né? Essa presença na igreja. E aos 16, 17 anos eu tive uma experiência com Deus lá num grupo de oração, um grupo de jovens. E foi a partir de então que eu comecei essa caminhada, desde os 16 para 17 anos, até hoje, caminhando na fé, né? Na igreja, firme aí. Na graça. Na graça de Deus. Né? Amém. Tem mais detalhes, eu vou deixar falar. Você vai deixar a Valéria falar mais um pouco? Pois é, eu também nasci num berço católico, né? Estava lembrando da história da minha mãe, né? Meus avós não eram de igreja, né? Mas a minha mãe
ela começou novinha a procurar a igreja, e quando começou a namorar com meu pai, a primeira coisa que ela falou assim, olha, nós vamos começar a namorar, e a partir de hoje é missa todos os domingos. Que bênção, e assim hein? foi, a vida inteira deles, né? Fiéis a Deus e tal, ensinaram, né, a fé católica para nós. Mas, né, como sempre, aquele católico mais, né, tradicional, né, e tal. E isso em que cidade, Valéria? Cascavel, no Paraná. Eu sou gaúcha, eu nasci no Rio Grande do Sul. Então. Mas pequenininha fomos para o Paraná e vivi lá até os 17 anos. Né? Com 15 anos eu fiz um encontro com o Padre Schuster. Na época o Padre Schuster, ele rodava o Brasil inteiro dando encontros, né, para jovens. E foi assim uma mudança na minha vida, muito grande. Né? Eu me lembro que naquela época, dos 15 anos, um vazião, né? Um vazio. Eu lembro que eu falando com a minha mãe, falei, mãe, eu não sei o que eu tenho, eu estou andando triste, eu não sei o que há. Né? E minha mãe, não, minha filha, às vezes está precisando ler uns livros, né? Umas coisas assim. Se ocuparam um pouco? Se ocupar mais. Nossa Senhora, eu ficava pensando. E aí, um dia chega um amigo meu, que era um amigo que morava na rua, que era terrível, aquele que era assim, de fazer muitas artes, de xingar, de brigar. Chegou com um terço no pescoço e falou assim, olha, vai ter um encontro. Eu queria chamar você e o André, meu irmão. E aí, na hora, assim, vai ser um encontro, como é que é isso? 3 dias, será que é 3 dias rezando? Como é que vai ser isso? Deve ser muito chato, né? Pensando comigo. E a minha mãe, não, minha filha, você não está muito bem, vai, né? Vai para esse encontro. E foi a grande mudança da minha vida. Eu tive uma experiência com Jesus muito forte, né? Que bom. Minha vida foi assim, mudou da água para o vinho. E graças a Deus nunca mais, né? Deixei Jesus na minha vida, né? Aquela saudade de Deus, né? Quando me afastava um pouco de Deus, aquela saudade não é com Ele, não tem jeito, né? E depois desse período de vocês, né? Vocês citaram que vocês conheceram a Deus, participaram de grupo de oração, e vocês já engajaram no grupo de oração nesse período? Quando efetivamente vocês começaram a servir? Não, você teve essa experiência, e a experiência normalmente nos leva ao servir, né? Como que foi essa experiência de vocês? Então, completando um pouquinho o que eu tinha colocado no início, nessa experiência que eu tive com 16 para 17 anos, eu entrei dentro do grupo de oração de jovens a primeira vez, nunca tinha ido, e eu me sentei no fundo do grupo de oração. E aconteceu um momento muito forte nesse grupo de oração, que a irmã que coordenava, uma irmã religiosa, abriu o Santíssimo para que as pessoas pudessem adorar Jesus. Eu, simplesmente, naquela hora, eu não entendi muito, mas comecei a chorar. Chorei muito naquele momento. E eu fugi de Deus durante 3 meses. Sumi do grupo, sumi dos amigos, eu fiquei muito assustado, foi uma experiência de amor de Deus muito forte, né? Mas eu voltei logo depois fazendo um encontro, e quando eu voltei desse encontro, eu voltei rezando o terço todos os dias. Eu aprendi a rezar o terço dentro do encontro. Isso solidificou muito a minha fé. Olha só. Fortaleceu muito. E eu fui, já era época de faculdade, tinha entrado na faculdade, e eu vim para Goiânia para participar, para fazer a faculdade, e resolvi participar do grupo de oração na quinta-feira, na Catedral. Era um grupo de jovens que tinha na época, acho que em Goiânia tinha 1 ou 2 grupos de jovens só, a renovação estava começando naquela época. E quando eu cheguei no grupo de oração, o Luiz, Padre Luiz hoje, né, me recebeu lá, muito acolhedor, como toda a vida foi, né? Ele falou assim, o que você faz? Você toca violão? Você faz alguma coisa? Querendo saber minha vida, né? E eu falei, eu toco violão. E eu me chamou para tocar para as crianças, um trabalho com crianças, e também para o trabalho no Hospital do Câncer. E foi através desses 2 trabalhos que eu consegui firmar na comunidade, porque eu tinha um compromisso com a comunidade. Eu tinha que tocar ali com as crianças, eu tinha que tocar no Hospital do Câncer, tudo, né? Então, isso foi me levando. Cada dia mais eu comecei a participar e fidelizei no grupo de oração, e a caminhada foi, né? Fluiu. E aí seguiu horizontes aí. Valéria, fala um pouquinho agora. Eu vim para Goiânia em 1986 e fiquei um tempo sem grupo de oração, porque não conhecia. E me lembro quando teve um encontrão
eu descobri que tinha um grupo de jovens na catedral, que eram esse grupo. A história ela vai se afunilando, né? Tudo vai se encaixar. E aí eu fui para o grupo, fiz seminário 1 e um desejo muito grande de servir a Deus, né? Logo ele era o coordenador e logo me chamaram, porque fiz o seminário 1, fiz o seminário 2 e logo chamaram para o núcleo também para servir. Foi muito bom, porque o grupo de oração, naquela época, os jovens muito unidos, muito mesmo. E tinha várias missões, né? E uma delas era a evangelização no Hospital do Câncer. No Araújo Jorge, era isso? Isso. Era, né? Lá em cima. No Araújo Jorge. Era nos domingos de manhã, nós íamos para lá e fazíamos, então, a visita nos quartos para aqueles que não conseguiam sair, né? Dos quartos. E chamava para aqueles que podiam ir para a capela e a gente fazia o grupo de oração lá, para os doentes. Foi uma experiência muito bacana, né? E ali a gente foi crescendo na graça, né? Conhecendo, né, os dons, né? A graça de evangelizar, de pregar, de perceber Jesus agindo, né? Uhum. E você veio para Goiânia com a sua família? Com a minha família. Minha família toda veio. E hoje eu falo, né, que minha família veio para me casar, porque eles vieram e ficaram 4 anos e meio aqui. E voltaram. Quando eu casei, eu não sabia que eles iam voltar. Na volta da lua de mel, o Fábio falou assim: sua família está indo embora. Passou um mês, eles voltaram todos embora. Eu falei assim: eles vieram aqui para me casar. Eles me falaram e pediram para ficar calado, né? Eu falei só depois. Não queria que eu ficasse triste, né? Por causa que estava casando, né, naqueles dias. E eles tomaram a decisão e realmente voltaram embora. Voltando um pouquinho aqui, né? Você contou um pouco já da história do casamento, mas quando vocês se viram a primeira vez, falaram: não, essa moça é a moça que eu quero casar, Fábio. Como é que você prestou atenção na Valéria a primeira vez? Falou: não, é essa mesmo. É uma coisa muito interessante, porque assim, a gente tem que entender que também tem muitas coisas místicas que acontecem na vida da gente e que Deus nos coloca assim, e é algo, né, que para mim foi. Eu era coordenador do grupo de oração, eu tinha todas as conversas não comigo, todas as notícias chegavam no meu ouvido. Isso não tem jeito, quem é coordenador sabe como é que funciona, né, Cíntia e Carlos? Vocês sabem como é que é. E aí chegou no meu ouvido que tinha chegado uma jovem, bonita, gaúcha, que tinha feito seminário e tudo, e eu não conhecia, não tinha visto ainda. O grupo era muito grande, tinha 150 jovens. Era isso, né? Tudo? Ela muito grande. Bênção. Que bênção. E aí eu fiquei sabendo, quando falava nessa menina, me deu um tchan, assim, já me deu um... Tem que conhecer. Preciso conhecer. Deu aquele frio na barriga. Conhecer. Deu aquele friozinho na barriga, né? E tinha coincidido de eu ter terminado o namoro, estava sem namorada e tal. E eu tinha rezado, pedido a Deus que mandasse uma namorada para mim, que fosse a última. Eu já tinha namorado as minhas, eu queria a última namorada, não quero mais, eu quero uma namorada para casar agora. E quando eu a vi pela primeira vez, eu já apaixonei. Não teve jeito. Foi amor à primeira vista. Existe amor à primeira vista, viu, gente? Existe amor à primeira vista. Eu acredito. Eu me apaixonei e já queria conhecer e sair com ela e conversar e saber mais da vida dela e tal. E o pessoal no núcleo do grupo falou assim: vamos chamá-la para servir junto conosco. Eu fiquei caladinho, né? Eu não podia ser tendencioso. E aí nós decidimos, ela veio para participar da equipe, né? E aí a gente começou a conversar e começamos a caminhar junto. Mas a questão do nosso namoro foi realmente assim: Deus escutou as 2 orações simultaneamente. Porque, como Sara e o pai e Tobit. Olha, porque o que aconteceu? Eu também, da mesma forma, tinha tido outros namorados. Eu falei para Deus, falei assim: eu não quero mais. Eu quero um namoro agora segundo o seu coração. E eu falei assim: Jesus, o Senhor que vai escolher o meu namorado, o Senhor que vai colocar amor entre nós. Não vou sair procurando, vou ficar em paz, tranquilo. O Senhor que vai nos colocar juntos, nos encontrarmos, né? E fiz uma oração, falei assim: Senhor, que ele seja uma pessoa de fé, né, que aceite a minha caminhada na igreja, porque eu tinha tido um outro namorado que não me acompanhava. Eu falei: eu quero que seja uma pessoa de fé, Senhor. E fui falando para Deus, fiz uma oração, porque falei assim: Deus escuta nossas menores orações, Deus vai escutar essa minha oração. E eu ajoelhei e pedi a Deus,
Falei, Senhor, o Senhor que vai nos aproximar. E o que aconteceu foi que quando eu entrei no grupo, no núcleo, nós começamos a nos tornar muito amigos. A gente ia para as festas, porque grupo de jovem tinha festa de aniversário quase que toda semana. Era terço na casa de um, aniversário, era festa. Nós vivemos isso também, né, Paulo? Muito intenso. Uma bênção, uma alegria. E aí a gente conversava muito. E eu acho assim, o nosso namoro começou de uma grande amizade. Começamos a nos tornar muito amigos mesmo. Eu estou aqui impressionado, até fazendo uma pauta, tanto que a história de vocês se parece com a nossa, em muitos detalhes. Verdade. De oração. Eu lembro que eu tinha terminado com a namorada também. Depois que eu fui para o grupo de jovens, aqui na Sagrada Família eu namorei 2 meninas. Não deu certo. E aí eu sei que um dia eu fui também no Santíssimo. Falei, Senhor, aí eu já conheci a Paula. A Paula era minha melhor amiga. Ela até tinha conhecido essas meninas. Uhum. E eu fiz uma oração no Santíssimo. Falei, ou é a Paula para me namorar, porque eu vejo nela uma mulher, ou o Senhor me faz um padre. Cá estamos. Então, eu fiz uma hora, eu falei da mesma maneira, falei, Jesus, eu quero provar o seu amor, o amor que o Senhor preparou para um homem e para uma mulher. E se não for desse jeito, então eu não quero nem casar. E pronto, isso se passou, né? Passou 1, 2, 3. Quando foi no final do ano, eu já tinha um interesse nele, né? Comecei a me interessar por ele. E eu falava, Senhor, se for ele, que esse amor, essa alegria cresça entre nós. E realmente foi crescendo, foi crescendo. É algo natural, quando é de Deus, né? Igual você falou, né? Quando tem a mística. Quando é algo abençoado por Deus, Deus vai conduzindo as coisas. Acho que o anjo da guarda fica soprando pra gente. Vai aqui, olha ali, faz isso. E mais assim, uma coisa que eu ia colocar, tem que ter propósito, né? Eu tinha um propósito, eu lembro como se fosse hoje, a minha imagem não sai da minha cabeça, ficou gravada para sempre, deu ajoelhado nos pés da cama e rezando por a minha futura esposa, que seria minha namorada e futura esposa. Essa imagem está gravada na minha cabeça até hoje. Então, o propósito, Deus acolhe esse propósito. O propósito é um propósito santo, maravilhoso. É um propósito de família. Então, Deus vai acolher. Com certeza. Então, aqueles que rezam, esperem, viu? Que Deus vai atender, viu? É isso que eu queria falar, né? Para os jovens que estão nos assistindo, os casais de namorados, não tenham pressa. E aqueles que não namoram ainda, que consagrem os seus namoros, o seu noivado, o seu casamento ao Senhor. Né? Eu vejo muitos jovens falando, né? A nossa filha mais velha hoje, e vocês têm muito mais propriedade para falar disso, que, né, vocês já estão numa fase lá na frente, mas eu vejo a Ana Beatriz muito tranquila com isso. A Ana Beatriz vai fazer 16 anos agora, e ela é muito madura e segura disso. Bom, na hora certa eu sei que vai acontecer, que as coisas vão vir com naturalidade. Então eu falo assim, não, ótimo, com uns 25, 30 é ótimo chegar assim, né? Brincando com ela. Pai, né? Mas eu vejo essa maturidade, sabe? E é isso que os jovens precisam ter, e nós, enquanto uma família que busca a Deus, que tivemos a graça de viver isso que vocês estão vivendo também, é isso que nós temos que testemunhar para os nossos filhos. Né? As graças que a gente colhe de poder consagrar a Deus as coisas. Senhor, me dá uma namorada, seja uma namorada santa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que me ajude a edificar o meu lar, a minha casa. Então, isso que tem que ter no nosso coração. E Deus escuta. Como Deus quer que os jovens façam essa oração. Na verdade, acho que o coração de Deus anseia por isso hoje, né? Sim, com certeza. E Deus quer famílias santas, né? Então, Ele tem o maior interesse em fazer isso, em nos dar, né? Nos colocar juntos, né? E o interessante é que daí o Fábio me procurou, né? E começou a falar, olha, eu quero falar com você, né? Estou gostando de você, quero namorar com você e tal. Eu falei, olha, eu já namorei muitas vezes e eu não sei se você é aquele que Deus quer para mim. Então nós vamos ter que rezar. Você falou para ele assim, já? Cara, Nós fomos para a pizzaria, né, meu bem? Bem corajosa. A pizza nem descia. E aí ele falou assim, não, então tá bom, então vamos fazer um tempo de oração. E aí nós combinamos de ir todos os dias à missa e ficamos todos os dias indo à missa e fazendo uma oração no Santíssimo. Íamos para o Santíssimo no final da missa e entregávamos para Deus aquele momento e se Deus quisesse que Deus fosse confirmando. E aí a gente saía conversar, ia tomar um sorvete e tal. E Deus começou a confirmar. Deus começou a caprichar, né, bem?
A hora que eu ia ligar para ele, que eu ia pegar no telefone, era ele. Lembrando que naquele tempo era telefone grandão na parede, aí telefone fixo, né? Fixo. Aí um dia ele chegou lá em casa, falou assim: Deus me deu uma palavra. Eu falei assim, e me deu também. Aí está aqui, a palavra. É a mesma palavra. 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor... Isso nós não tínhamos começado a namorar, nós estávamos em oração. Durou uma semana isso, nós rezando e Deus confirmando. Aí um dia nós estávamos tomando um suco, né, amor? E tava os dois copos juntos, aí cada um tinha um canudinho. Aí eu tava brincando assim, Tava assim, tava vendo? Aí eu tava brincando com o meu canudinho assim, o canudinho, sabe quando salta? Caiu do lado do canudinho. Foi agora. Você que preparou esse canudinho, certeza? Assim, você preparou ele. Você fez um esquema no canudinho. Aí eu falei, nossa. Nossa. O casal, quando tá apaixonado, assim, eles veem resposta em tudo, né? Caiu o canudinho. Mas isso aqui... Mas foi muito, viu? Aquilo deu nisso hoje. Até que quando chegou no sábado, nós fomos à missa. O Fábio estava fazendo a novena de São José. Nós sempre íamos na missa na catedral, mas aquele dia era aniversário do nosso amigo, o Júnior, e eu estava fazendo o bolo. Para variar, sempre fiz os bolos de aniversário até hoje. Saboneira de aniversário. E aí atrasei, e aí ele falou assim, não, vamos aqui na São José, então. Chegou lá e falou assim, Senhor, agora o Senhor dá uma palavra definitiva que o Senhor quer realmente de nós. Né? E na hora da Eucaristia, o Senhor colocou no meu coração, eu quero uni-los no meu amor. Que bonito. E aí ele falou assim, agora reza para o Júnior, que é aniversário dele. Jesus falou assim, com toda a clareza. Aí ele virou para mim, vamos rezar pelo Júnior, que é aniversário dele? Sintonia que é essa? Nossa Senhora. Aí eu falei assim, bem, Jesus me falou isso, eu quero uni-los no meu amor. E falei, nós estamos aqui na igreja de São José, então está tudo confirmado. E no final da novena. E nós saímos de lá, de mãos dadas, e falando assim, Jesus, nós não sabemos namorar. Nós namoramos de todas as maneiras, agora aqui é o Senhor que vai mandar. O Senhor que vai nos ensinar a pegar na mão, a beijar, a conversar. O Senhor que vai nos guiar. E foi uma experiência linda o nosso namoro, né, Bem? Foi, graças a Deus. A gente viveu, assim, muita direção de Deus no namoro, né? Muito tranquilo, na sexualidade muito tranquilo. Porque uma coisa que a gente... Castidade, né? A castidade. Castidade, né? Porque o que acontecia? A gente ia à missa e depois da missa a gente rezava junto, depois, diante do Senhor do Santíssimo, né? E sempre procurando assim, onde o senhor quer que a gente vai passear hoje, né? Onde o senhor quer que... Perguntando dentro do coração, às vezes perguntando, falando mesmo, né? É o que eu digo, o propósito, né? O desejo, né? E nessa situação, sempre a gente ia... Às vezes estava com um amigo, às vezes estava... Mesmo se estivesse sozinho, a gente estava num ambiente gostoso, legal. Quando não era um ambiente bom que a gente sentia, a gente ia embora, não ficava. Então, a gente viveu muito essa experiência da condução de Deus no nosso namoro. Foi muito importante isso, né? E assim, o respeito um pelo outro, muito grande, pela família do outro também, né? Isso é importante. Porque o namoro é um tempo de conhecer a família do outro também, né? Assim, eu acho que podcast é bom a gente contar algumas coisas legais também, E tem que contar, né? Mesmo, é ótimo. Eu gosto de lembrar essas coisas. Eu fui tomar café na casa dela, goiano, tomar café na casa de gaúcho é um arraso, né? É um arraso. Você nunca tomou... Café com leite, né? Então você chega, o café está servido ali, o leite, né? Leite quente. O leite, o goiano toma leite frio, o gaúcho toma leite quente. Eu pego a xícara, vou tomar o café com leite. Já dá uma queimada na boca, uma recuada, né? Daquela assim, bem recuada mesmo. Torce a boca, né? E aí todo mundo toma café, acaba e eu estou tomando café. Não esfriou ainda. Então, assim, e é tempo para conhecer a família, conhecer os hábitos, conhecer a maneira, conhecer como é que vive, a cultura, tudo isso, né? Tudo eu tive que aprender, ela também, né? Ela aprendeu a comer arroz com piqui e frango ao molho, apaixonou que hoje faz tudo isso, né? Aprendi tudo com a minha sogra. Aprendeu tudo. Então, que momento importante, né? Então, você veja bem, nós vivemos esse momento no namoro, o momento de conhecer tudo do outro.
né? Na cultura do outro, da vida do outro, da família, né? Viver a fé junto ali, rezar junto, né? Então, e vivemos a castidade. O namoro foi maravilhoso, ver a castidade tranquilo, naturalmente, sem esforço nenhum. Por quê? Nosso foco estava em ser família. Sempre conversando, sempre conversando, partilhando. E assim, Fábio, entra mais nesse detalhe, porque assim, hoje eu vejo pouco se fala de castidade na igreja. E até nos grupos. Né? Nós ouvimos muito disso na nossa época, graças a Deus, né? Nós também conseguimos viver, né, um namoro casto. Mas hoje se fala pouco, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância, para que os jovens que estejam nos assistindo, porque esse podcast, quando a gente fala Família Santa Cast, não é o casal, não é o podcast do casal, é o podcast da família. Para que o jovem que esteja nos assistindo vivenciem isso também, tenham desejo pela castidade, porque, né, assim como vocês, nós sabemos disso porque nós vivemos e colhemos os frutos disso até hoje. Mas o que vocês podem falar para nós mais, para enriquecer mais essa questão, para abrasar mesmo o coração do jovem? Por que essa importância da castidade no mundo hoje que como os outros, prega tudo ao contrário, né? Tudo muito erotizado, tudo muito exposto. Como a gente vive isso? A castidade é a beleza do amor, de você respeitar o outro. E é de perceber que aquele não é ainda seu, né? Eu não sou dele e ele não é meu. E esse respeito, então, pelo outro, e saber que o tempo certo virá e vai ser lindo. E Deus nos deu a graça de perceber que esse amor era um amor tão puro que a gente às vezes passava a noite inteira ali, a noite inteira não, o passeio inteiro conversando e não tinha nem beijado. Assim, porque estava acima disso. Deus foi colocando essa alegria de viver essa pureza, né? E realmente a castidade guarda o amor. Preserva, né? Ela preserva o amor e ela dá um brilho. Você vê o outro, né, com uma alegria tão grande, né? De ver o valor do outro mesmo como pessoa. Você não quer usar o outro, né? Mas você quer amar o outro, construir o outro. Então, conhecer, né? Conhecer. Então a castidade te guarda como se você estivesse debaixo de uma tenda. Guarda você ali, né? Do egoísmo, né? Do mal mesmo. Você para sentir a graça de Deus. Tem um fato interessante que aconteceu conosco. Nós casamos às 11 horas da manhã na catedral, né? Um dia frio, 14 graus de temperatura. Depois nós fomos lindo, né? E fomos para a festa. Aí tal, depois da festa, tal, vamos juntar as coisas para viajar, entrar no carro, tal. Aí seguimos o caminho, nós íamos para Teresópolis, estado do Rio, né? Fomos de carro. Quando chegou em Uberlândia, que eu parei no hotel, que eu dei conta que eu ia dormir com ela, no quarto com ela. Aí que a ficha começou a cair. A ficha caiu. O cara do hotel falou: vocês estão casados? Então, aí que eu caí. Tão tranquilo que eu estava, e ela estava também, em relação à parte sexual. Porque a gente sabia que ia acontecer naturalmente depois de casado, né? Então o amor ficou guardado, né? Como diz a Valéria, né? Para o momento certo, para a hora certa, né? Eu acho que a castidade, assim, também, se a gente puder complementar, ela nos livra daquele sentimento, egoísmo de possessão mesmo, né? Como você falou, né? Ela não é minha, eu não sou dele ainda. Ainda não é. E aí, assim, nos impede de viver aquela ansiedade ou aquele atropelamento das coisas, né? Quando já se parte para uma sexualidade desregrada, alguma coisa nesse sentido. Porque é algo tão natural, o convívio, esse conhecer, esse doar-se, né? Esse enamorar-se, que as coisas vão acontecendo. Deus vai nos dando a graça de experienciar as coisas no tempo certo, na maneira certa. Assim, a ficha vai caindo. É isso. É uma liberdade que só Deus pode nos dar, realmente. De você amar o outro sem estar preso no outro. Você consegue amar a sua família, é diferente da paixão. Porque eu acho que a partir do momento que se entra para um ato sexual, já há uma prisão pelo outro, né? Não um apego exagerado, uma coisa que, né, realmente está fora de hora, né? Você já não tem mais a liberdade de escolher, você está preso, o pecado ali te prende, te amarra.
E ao contrário, a castidade te liberta, né? Você é capaz de amar o outro, de amar os outros que estão ao seu redor e de fazer as suas escolhas com liberdade, com tranquilidade, né? E aí eu acho que assim, 2 pontos que a gente tem que de vários pontos, na verdade, né? Mas assim, algo importante que vocês falaram até agora, que ficou no meu coração, que a gente precisa levar isso para frente. Por exemplo, a convivência comunitária, que já cresceu lá atrás no grupo de oração. Sim. Então, assim, a partir do momento que eu deixo de viver um namoro santo dentro de uma castidade, o egoísmo, né, ele entra e você não consegue mais ter aquele convívio. Você quer guardar o outro para você, você quer sair dali escondido para fazer qualquer coisa, para vocês estarem juntos, pulando etapas. Não, quando é algo de Deus, né, o nosso ambiente, aquilo ali é agradável. Quantas vezes, né, nós, quando a gente coordenava um grupo, né, de namoro, não sei se vocês lembram que era o Sara e Tobias, né, a gente saía dali, a gente terminava o grupo, ao invés da gente ir cada um para um lado, namorar, não, a gente ia para a lanchonete com os irmãos do grupo. Isso. Porque a gente sabe que a gente ia ter o nosso momento, a gente teria, era muito tranquilo, não precisa de pressa, não precisa queimar etapa. O nosso namoro era isso. E que alegria, né? E que alegria, nossa, e que alegria estar entre os irmãos, né? A gente tudo junto ali, vivendo e crescendo na tranquilidade que precisa ter. Né? Hoje você vê tantos jovens se aprisionando, né? Namora, termina o namoro, não pode, agride um ao outro. É aquela coisa, não é meu, é meu, é meu. Mas e não, isso, nem né? não é. É isso aí. É porque a paixão nos prende, Escraviza. né? Nos Escravos mesmo, né? E te coloca ali só aquela pessoa. Então, realmente, o amor, a castidade nos liberta. Né? Amém, engraçado. E aí depois, né, teve a lua de mel, a ficha caiu. Depois desse período, quanto tempo depois veio o primeiro filho, o Judá? Então, precisamos entender que... Fala para nós primeiro, antes de quantos filhos são? Eu falei aqui quantos filhos são, quem são, para as pessoas conhecerem também. Nós temos 10 filhos, né? 2 estão no céu, que a gestação não foi à frente, né? Que é o João Pedro e a Catarina. E temos o Judá, que é o mais velho, depois vem a Thalita, a Vitória, os 3 já estão casados. Aí vem o Pedro, o Miguel, o Bernardo, a Maria Tereza e o Estevão. Aí tá com a memória boa, eu também sei falar. Mas não pergunta as datas do aniversário, que eu demoro um pouco para achar. Eu falo também, mas assim, às vezes dá um delayzinho, assim, né? Então, voltando ao que você tinha falado, né? Depois do casamento, quanto tempo depois veio o Judá primeiro? Então, o Judá veio 2 anos praticamente depois do casamento. Naquele tempo, precisa entender uma coisa, que nós não tínhamos a formação completa da igreja em relação à paternidade responsável. Nós esperamos 2 anos para ter o primeiro filho. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, né? A Valé engravidou, depois nasceu, né? A Valé é boa de data de novo. Mas, assim, se eu fosse hoje, teríamos logo depois que tínhamos casados. Faríamos diferente. Não esperaríamos, né? Esse 1 ano e 3 meses. Mas foi bom também, porque Deus, de tudo, Deus tinha um bem, né? E a gente viveu esse 1 ano e 3 meses aí, conhecendo mais um ao outro, estando juntos. Mas sempre com uma abertura, não usando nenhum método anticoncepcional. Desde o início. A gente usava o método Billings. Na época, a gente não tinha uma formação do que realmente Como vocês descobriram o método? O Fábio sabia que não podia usar anticoncepcional. Eu tinha ganhado um livro. A igreja era contra. Eu participei um tempo também da renovação dos focolares. Então, fiz alguns encontros com os focolarinos e eu ganhei um livro italiano que falava um pouco sobre a questão da paternidade. Falava um pouco, não falava até bastante. E eu tinha visto alguma coisa já também, depois a Valé teve até hoje eu tenho esse livro guardado, é uma recordação. E lá a gente entendeu que precisava, que é o caminho que a igreja recomendava, só que assim, não era tão divulgado, né? Não, inclusive nós infelizmente fizemos o nosso curso de noivos e lá não foi falado nada de método natural e nada, infelizmente, né? E nós então, mas a gente sabia que realmente a igreja não apoiava isso, né? E a gente então leu esse livro e nós começamos a falar assim, não, vou fazer o método natural, né? E começamos com o método natural, mas Deus é tão amoroso, né? Mesmo a gente não sendo esse o conselho que a igreja nos propõe, né?
porque a igreja nos propõe já entrarmos no casamento já abertos, dispostos a ter o primeiro filho, né? Mas Deus muito amoroso conosco, né? E foi nos ensinando, né? Quando a gente começou a perceber que estava faltando algo, né? Já fazia 1 ano, né? E pouco nós estávamos casados. E a gente começou a sentir falta de algo. E era o filho. Nós estávamos sentindo falta do filho, né? E naqueles tempos, naqueles dias, nós rezamos e começamos a pedir a Deus a graça do filho, né? Eu me lembro que o Fábio colocou a mão no meu ventre e falou assim: todos os óvulos dos nossos filhos já estão aí. E ele pediu que Deus abençoasse a cada um deles. Foi tão lindo. Eu pensar assim, eles já estão aqui, aqueles que Deus vai nos trazer, nossos filhos, né? E aí, realmente, no dia que nós tivemos, né, o ato conjugal para ter o Judá, né, eu sabia que eu estava fértil, e no outro dia, né, aquela alegria de pensar, né, alguém já está aqui, realmente estava, né? Confirmou. O Judá veio. E uma experiência linda, né? Deixar Deus conduzir a nossa vida. E depois disso, aí começou, né? Vim Thalita, logo depois vem Vitória, e assim foi. É coisa incrível, não. Assim, me enche o coração de alegria vendo vocês falando, porque a gente vê Deus mesmo no presente. A gente sente e sabe dessa importância na simplicidade mesmo, né? Do doar-se. Senhor, estamos aqui, parece que está faltando alguma coisa, né? O que está faltando para nós? E a gente percebe a generosidade de Deus, como se falou, né? Talvez não tinham tantas formações como tem hoje, né? Tanto material disponível como, por exemplo, esse podcast. A gente não sabia, né? Então. Como é que é? Não tinha ninguém para falar. Pouquíssimas pessoas dessas coisas, né? Eu me lembro que na época que ainda nós não tínhamos casado, Deus nos deu a graça de ter um casal de namorados, que eram nossos amigos lá do nosso grupo de oração, que estavam vivendo as mesmas coisas. E eles também viveram a abertura à vida já desde o começo, né? Aliás, viveram os métodos, né, naturais. E a gente partilhou muito e foi uma ajuda muito grande para nós, né? E a gente viu assim que Deus realmente queria aquilo. O cuidado de Deus, né? Até nesses detalhes Deus cuidando de tudo. Ele pensa e cuida, isso. Né? Verdade. E aí, assim, né? Depois vocês falaram, os filhos vieram, começaram a vir, muitos filhos. Quais os principais desafios que vocês enfrentaram na educação dos filhos de vocês? Porque a gente sabe que quando numa família numerosa, né, como vocês falaram, você já tem filhos casados, netos, e tem o Estevão, que tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. Então, assim, eu lembro de vocês falarem várias vezes, né, desse desafio de educar os filhos, cada um uma faixa etária. Eu lembro muito bem de uma pregação que vocês fizeram uma vez, aí você falando disso, que às vezes você tinha que, ao mesmo tempo que está trocando uma fralda de um aqui, cuidando de uma febre, você está conversando com um adolescente, com outros problemas, né, com outras situações. Quais os principais desafios disso? Que é bom, nós estamos caminhando e sabemos que é muito bom, é gratificante para nós, mas o que é os desafios? O que a gente pode falar para as pessoas, para que também as pessoas tenham o desejo, não se assustem, tenham o desejo e sabem que é possível? Acho que o grande desafio é você ter o desafio a cada momento, de cada filho ser diferente um do outro. Aceitar esse desafio no dia a dia, né? Sim, saber que eles são diferentes e que Deus vai te dar a graça de saber o que fazer. Né? E a gente se sentir totalmente pequeno e saber que nós precisamos muito da graça do Espírito Santo, sabedoria de Deus, e que Deus vai dar. Quantas vezes, meu Deus, o que eu faço aqui? Que você não saber o que, e rezar, e Deus imediatamente dá alguma luz para dar um discernimento. Eu queria colocar em relação a isso, né, Valéria, que eu acho que a base, né, de tudo isso, primeiramente, o casal tem que estar bem. Ele tem que estar bem, ele tem que estar conversando com o outro, ele tem que estar dialogando com o outro, porque os filhos, o casal precisa conhecer os filhos e junto, trocar ideia. O casal precisa ter essa sintonia, né? Essa sintonia, conversar um com o outro sobre os filhos, ver e
E está unido, bem unido, porque as demandas são muitas, né? E os filhos não fazem isso por mal, mas é o instinto, né? Às vezes conversa com a mãe, conversa com o pai, não conversa com o pai, não conversa com a mãe, né? Então, você imagina um casal que não tem comunicação, que não tem diálogo, né? Que não tem partilha ali, né? Então, a situação às vezes pode complicar um pouco, né? Em relação a isso. Então, é importantíssimo os filhos, primeiramente, olhar para o casal e ver assim, nossa, meus pais vivem bem, estão felizes, se amam, né? É o primeiro passo. É a base de tudo. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante para as famílias que estão começando, né, com filhos pequenos. Nós tivemos nossos 3 primeiros filhos, e foi assim, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses, a diferença deles. Eles eram todos pequenininhos, os 3 primeiros, né? E, na época, eu me lembro que eu fiquei, assim, muito estressada, muito cansada, porque adoecia os 3 adoeciam. Diarreia 1, 3 de diarreia. E assim ia. E aí eu me lembro que eu falei assim para o Fábio, não, bem, a gente sempre quis ter muitos filhos, porque a gente sempre falava em ter muitos filhos. Mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso, eu não dou conta, eu estou muito cansada, eu não tenho equilíbrio emocional para isso. E Deus, como sempre, cada tempo é um tempo, né? Tudo passa, as dificuldades passam, Deus nos fortalece, né? As dificuldades financeiras também passam e Deus dá a graça para a gente criar os filhos, porque, em primeiro lugar, os filhos são dele. A Paula fala isso para mim demais. Nossa. Não, em primeiro lugar, é dele, cada um, amado, filho amado de Deus, né? Então, Deus sabe o que cada um precisa. A Paula fala um negócio, Valéria, só abrindo um parênteses. Às vezes, numa doença assim, né, igual você está falando, a gente tem o Matheus e a Ana que vieram primeiro, depois tem um lapso aí de 7 anos para a Isabela, né? A gente ficou muito inseguro na época e tal. E aí, da Isabela para trás, são 4, né? E agora o Tomás, 5. Aí, quando adoece, é do mesmo jeito. E aí, a Paula tem um negócio assim que me ajuda muito, né? Que traz o conforto, que é assim, antes de qualquer situação acontecer, Deus já está cuidando. Vai adoecer? Antes de adoecer, Deus já está cuidando, Deus já sabe onde Ele vai prover, aonde Ele vai mexer, o que Ele vai fazer, o que Ele vai prover naquela doença, naquela situação, né? Então, eu acho que isso é fruto mesmo, né, da oração, da partilha, da sintonia, da intimidade, né, com Deus. Então, a gente precisa crer nisso. Se Deus nos permitiu ter uma família numerosa, antes de qualquer coisa, Ele já está cuidando, porque os filhos são dele, antes de ser nosso. Diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. E Deus está sempre esperando que nós vivamos de fé. Ele nos coloca as provas o tempo inteiro e fala assim, vem. E você tem que dar o passo, mas você não vê nada. Vem. Uma coisa que o Fábio sempre falou, e ele sempre realmente viveu de fé. Ele fala assim, enquanto eu tiver fé, eu não tenho medo de ter filhos. Não tenho medo de criar. Não tenho medo, porque Deus está conosco. E realmente, né, Deus foi nos dando a graça de superar tudo. Né? Esse tempo de medo nosso passou, graças a Deus, e quando nós fomos, nesse período eu também perdi os 2 nenéns, né? E quando a Vitória daí tinha 4 anos, deu um espaço de 4 anos, 3 anos e meio, quando nós fomos para o encontro já aqui em Goiânia, no início do ano 2000, nós recém tínhamos vindo para Goiânia, numa situação financeira muito complicada, muito difícil. E nesse encontro, Deus fala assim no coração do Fábio, eu quero mais um filho de vocês. Com toda a clareza. Ele chegou e falou para mim, e o meu coração já estava completamente aberto, eu já estava morrendo de saudade de neném, eu olhava a neném, que vontade de pegar. E logo em seguida eu engravidei, graças a Deus veio o Pedro, nosso filho Pedro, lindo. Bebezão. Eu lembro do Pedro, bebê. Pedrinho veio. E Deus foi nos dando a graça de perder os medos, porque todos nós temos medos, né? A gente tem medo. Nós estamos mergulhados numa cultura de morte.
onde as pessoas falam, você é doido ter um filho desse tanto, e esse mundo, isso aí. E realmente tantos perigos no mundo, existe, claro, mas sempre olhando para Jesus, né? É isso. Os perigos, as dificuldades sempre existiram, né? Sempre. Né? Cada época tinha suas lutas, né? Mas todos nós estamos vulneráveis, né? Cristãos e não cristãos, né? O sol nasce para todos. Para todos. Agora, a maneira como você vai enfrentar com Deus ou você vai enfrentar sem Deus? Né? Antes do Fábio falar mais um pouquinho dessa experiência, Fábio, de enfrentar esses medos e como pai, provedor, né? Antes de você falar disso, eu queria que você falasse disso, né? Porque são posturas diferentes, são situações diferentes. Tem a mãe que acolhe, que está ali, que está junto e tal, e o pai que é aquele que promove, que viaja, que às vezes está fora, né? Eu queria que você falasse um pouco desse papel para nós, mas antes disso, vamos falar mais uma vez dos nossos apoiadores, né, que são importantes, né, as pessoas que nos ajudam a manter nesse podcast, a nossa comunidade também. Então, né, uma nova empresa que está nos ajudando aqui é a empresa da Cidinha Moda Modesta. Então, você, mulher, que quer se vestir com elegância, mas de maneira modesta, né, linda, siga lá o Instagram da Cidinha, @Cidinha Moda Modesta. Vai aparecer o telefone dela aí também. E a Cida, isso aqui é de primeira mão. Vai doar para nós vestidos para a gente sortear no Instagram. Então, você, mulher que está nos acompanhando aí, quer se vestir bem, siga as nossas redes sociais, fique de olho, que a gente vai sortear lá vestidos da Cidinha Moda Modesta. Outro irmão que sempre nos apoia também é o Thiago Kinsclay, que ele é mentor de negócio, autor do livro Na Trilha dos Milhões, cofundador do Up Summit, fundador do Clube G55. Então, o currículo do Thiago é vasto. Você que precisa de um consultor aí na sua empresa, você que precisa de uma pessoa também que dá palestras, né? O Thiago hoje ele dá palestra no mundo inteiro. Então siga o Thiago aí também, @Thiago_Kinsclay, né? Fale com ele se você precisar de uma mentoria, né? O Thiago está lá para atender vocês. E outro irmão que nos apoia também sempre aqui, gente, é da nossa comunidade também. Todos esses irmãos que eu estou falando para vocês são irmãos que fazem parte da nossa comunidade, né? É o Igor Santarini, né? A empresa dele é Identidade Mais, o site www.identidademais.com.br, e o Igor ele é especialista em gestão de tráfego pago, né, mídia digital. Então, quer gerir as suas redes sociais, quer melhorar seu desempenho, quer melhorar o tráfego do seu site, procure o Igor aí no site que eu falei, vai aparecer aqui na tela também, e o Igor vai ajudar vocês. Amém? Então, Fábio, fala para nós então, como que é esse desafio? Porque às vezes nós, né, estamos fora, passamos o dia fora, às vezes dias fora, né, mas nós não podemos ser omissos à nossa missão. E os nossos filhos precisam perceber o nosso papel dentro de casa. Como que a gente exerce isso? Como que a gente assume essa autoridade que é dada por Deus, né, diante desse desafio também de educar os nossos filhos, que eles olhem para nós e nos vejam como um modelo, assim como foi São José? Então, quando a gente tem uma missão, a gente tem que cumprir a missão, né? Missão dada tem que ser missão cumprida. E pai tem a missão de ajudar a mãe a educar os filhos. É claro, a mãe faz as pequenas educações, né? Os detalhes, vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o menino vai fazer tal. E o pai chega sempre com autoridade para poder formá-los naquilo que a mãe não fez naquele momento em casa, né? Fábio, só um pouquinho, tenta chegar um pouquinho mais para cá ou ajeitar o microfone aí para ficar melhor aí. Mas assim, o que eu mais vivo hoje é estar atento às necessidades de cada um, prestando bastante atenção o que cada um está precisando, onde que está caminhando, que rumo que está tomando, que formação que está tendo. Primeiro, acompanhar as amizades deles, isso eu presto bastante atenção nas amizades que eles estão tendo. Esse é um ponto muito importante. Presto bastante atenção na formação educacional que eles estão tendo, né, que também pesa muito hoje, né? A questão da formação, da educação. E a questão da fé, né? O exemplo fala tudo. Eu e o Valério, a gente sempre está rezando junto, a gente tem uma vida de oração. Então, eles estão observando. O que a gente faz? Dá um cutucãozinho, você está fazendo, você está rezando, você está... Não, é claro, né, de maneira tranquila, porque a gente tem que respeitar a liberdade de cada um, mas como pai nós temos a missão nos dada, né? de exortar, de incentivar, de chamar, né, de trazer de volta, né, para Deus quando vai
nas lutas do dia a dia vai se perdendo rumo, muitas vezes, né? Um filho, outro, ela começa... Então, a gente está ali para poder direcionar. A questão da presença, ela tem que ser com qualidade. Por exemplo, eu viajo. Eu não estou todo dia em casa, né? Grande parte da semana eu estou em casa, mas tem semana que às vezes eu fico 2, 3 dias fora. Se você não está, quando você volta, com qualidade. Então, você vai estar ali com o filho, mas querendo saber como é que você está. E aí, fazendo parte da vida do filho, né? Isso... eu aprendi desde o início do casamento, porque no início do casamento eu tinha muitos projetos pessoais. Eu fui entendendo que eu ia perder determinados projetos pessoais em detrimento da educação dos filhos e do tempo que eu gastaria com eles. Então, eu lembro que no início, quando eu trabalhava muito como agrônomo, eu tinha que fazer curso, alguma coisa assim, tinha vários cursos que a gente ia fazer. Só que eu escolhia 1, 2, e o que eu escolhia para fazer eram os melhores, porque Deus sempre dava graça e sabedoria de escolher os melhores. Sim. Porque muitas pessoas, o que acontece? Se intertem tanto no trabalho, se envolvem tanto no trabalho, na formação, em tudo e tal, que os filhos ficam mal formados em casa. Então, assim, isso eu tive consciência desde o início, que eu ia perder muita coisa nos meus projetos. Mas perder, entre aspas, né? Perder para ganhar, porque, né? Porque se for entender, perder, na verdade, perder para o mundo, será que vale a pena, né? Mas ganhar os filhos para Deus, né? Que é o mais importante. Então, eu vejo assim, que a experiência que eu vivi de renunciar a muitas coisas favoreceu a educação dos meus filhos, favoreceu a formação deles, né? Eu vejo que eu me preocupei muito pela educação deles, pela formação deles. Isso foi muito importante, não só com a minha formação profissional. E eu acho que, assim, uma família, ela precisa ter em mente, eu acho que, a Valéria falou, você que está começando sua família, tem os filhos pequenos, mas às vezes até lá no namoro, no noivado, a gente precisa saber que a gente precisa entrar no casamento, na família, com 3 pilares de oração definidos para nós. Que é a oração pessoal, a oração conjugal e a oração familiar. E vocês já testemunharam isso para nós, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu não esqueço. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é fundamental, e a gente sempre, quando tem oportunidade, a gente vive isso, que, Valéria, um dia você falou que é a questão do preparar o café da manhã para o Fábio. Às vezes o Fábio ia levar a turma para a escola e tal, mas voltava para vocês tomarem um café. A oportunidade de vocês estarem rezando e partilhando aí, talvez, não sei se nesse momento, mas aonde talvez expunham, Fábio, fulano tá desse jeito, o menino tá precisando disso. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu esses dias. Semana passada, nós fizemos 33 anos de casados, né? Dia 19 de maio. E aí, a gente, claro, não teve condição de viajar, nem nada e tal. A gente entendeu que a gente conseguiria, na terça e na quarta-feira, ir juntos sozinhos para a fazenda. E a gente organizou a casa de maneira que a gente fosse sozinho. Eu ia trabalhar, e trabalhei, como ela também trabalhou o tempo todo lavando os enxovalzinhos da neta, da Antonella, que está chegando. Nesse momento que a gente decidiu estar juntos ali, mas o que vocês fizeram? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente fez muita coisa, mas uma das coisas que a gente fez foi conversar sobre a família também, dos filhos, falar dos filhos de cada um, rezar por eles, ver entender como é que cada um está caminhando, tocar esse tempo junto ali e ter atitude de amor com o outro. Fizemos um cafezinho junto, almoçamos junto ali e tal, né? Romântico, né? Tudo faz parte. Contextualizou tudo, mas a família toda estava naquele momento entre nós. Nós não ficamos ali no nosso egoísmo, só eu e ela. Não estava ali rezando pelos filhos, conversando sobre os filhos, trocando ideias sobre os filhos, os netos que estão chegando, sobre a vida também financeira, as situações, né? Esses momentos o casal precisa ter, e os filhos precisam entender esses momentos na vida dos pais, né? Muitas vezes estão lá agora, venham para cá. Então a gente já determinou, vai chegar, a gente quer um caldinho lá, pronto. Aí, que benção. Mas aprende a fazer. Então é assim. E isso a gente está promovendo a família, porque eles vão ser famílias também. E vão amadurecendo, né? Eles vão ter a família deles também, eles precisam viver isso tudo também. Eles vão passar por isso tudo, né? O mais velho fica com a autoridade espiritual. Olha, aqui agora é o Bernardo. Nunca a gente deixa sem passar essa autoridade espiritual, porque nós tivemos decepções em relação a isso. Quando a gente dá essa autoridade ao mais velho que está ali,
até ele mesmo se sente responsável por esse momento, ele sente a autoridade espiritual de Deus ali e cuida bem da família ali, né? Faz o que pode fazer. E também os anjos, né? E os anjos também, né? Os demônios vão embora também. É uma graça de Deus. Isso. Então, assim, nós falamos da família, dos filhos, e eu queria que vocês falassem, a gente está praticamente entrando na reta final do nosso bate-papo, mas a gente não pode deixar de falar da comunidade na vida de vocês, né? A gente sabe que, né, vocês coordenaram o grupo de oração, né, que depois do grupo de oração a gente sabe que foi a partir do grupo, na verdade, que surgiu a comunidade Família Santa. Então, fala um pouquinho desse ingresso de vocês lá, como coordenadores. A gente sabe que teve um período, né? Antes disso, né? Como vocês conheceram o grupo, né? O grupo. Nós vivemos essa experiência de comunhão no grupo de oração de jovens. Quando nós mudamos para Itumbiara, logo que tive o Judá, nós fomos para Itumbiara e vivemos 7 anos lá. E na época, lá tinha o grupo de oração, inclusive conhecemos o Carlos e a Cíntia lá. E tinha o grupo de oração, só que era um grupo misto, né? Não era grupo de famílias. E nós já tínhamos as crianças pequenas, né? Começamos a ter. Tinha o Judá, logo veio a Thalita e assim. Mas não cabia as crianças no grupo. As crianças faziam barulhinho, todo mundo já virava, já achava ruim. E a gente sentia, né? Não era nem por má intenção, nem nada. É porque o grupo, realmente, a realidade era de adultos, de adulto, né? Naquela época, o Leodolfo e a Mônica, que vocês conhecem também, logo eles voltaram também para Goiânia. E também foi o coordenador do grupo, né? Foram coordenadores do grupo também. Nós, os coordenadores do grupo, né? Do Grupo Sagrada Família. E, bom, eles moraram lá, né? E nós éramos amigos desde da época de Goiânia. Eles também eram participantes desse grupo de jovens. Lá da Catedral. Da Catedral. E nós, o que nós começamos? Reunir como família. Nós íamos um para a casa do outro, rezávamos juntos. Aí chamava as crianças, rezava com as crianças, e essas crianças brincavam junto e tal. E esses meninos, nós convivemos esses 7 anos rezando assim, juntos, nós e a família deles. E, claro, nós participávamos dos eventos da Renovação Carismática. O Fábio foi coordenador da cidade na época. Mas a gente chegou a um tempo e falou assim, não, isso não está certo. Porque você vai e eu fico sozinha em casa com as crianças, isso não está certo. Foi quando realmente ele parou, nós ficamos só com esse grupinho. Reunindo nas casas. Quando conhecemos o Carlos e a Cíntia, eles partilhavam da mesma coisa que nós, eles pensavam da mesma maneira também. Me lembro que teve um encontro, o primeiro encontro de casais que nós participamos da renovação. Nós fomos pregar, né? Eu, o Fábio, o Leodolfo e a Mônica e o Carlos e a Cíntia. Sim. 1990. Nossos meninos. E algumas bolinhas. Nossos meninos tinham a mesma idade, né? O Judá e a Ana Maria brincavam juntos, pensa. Hoje eles são casados, né? Não, pois é, olha aí. E, bom, e aí nós sentimos um desejo de viver em comunidade. A gente tinha vontade de voltar para Goiânia, porque Goiânia tinha essa vivência, esses laços, né? Com as pessoas que nós convivíamos aqui, e o padre Luiz, na época, também já era padre e tudo. E nós desejávamos, então, voltar para Goiânia para viver em comunidade. Nós tínhamos esse desejo. Olha só. Eu falei assim, não, porque aqui realmente não tem jeito. E nós começamos a rezar. O Leodolfo e a Mônica vieram antes, né? E um ano depois nós viemos também. E o grupo de oração já tinha começado. O padre Luiz fundou esse grupo de oração, né? E, na época, era o Paulo e a Regina, os coordenadores, foram os primeiros coordenadores do grupo. Meu sogro e minha sogra acho que participaram nesse momento também. Eles chegaram juntos também. Sabiam que eu e a Paula, eu servi no primeiro encontro de casais? Sério? Eu e a Paula, sério. Tá vendo? A gente tinha que estar aqui hoje, né, Paula? Você lembra? A Paula, né, como filha do Nelson e da Marlene, recebeu um convite e me chamou. A gente nem namorava, era só amigos.
E eu já eu fui olhava ajudar as crianças, né, durante o grupo. E no primeiro encontro que teve lá no Luz da Vida, eu não sei se vocês já estavam nesse negócio, por exemplo, barracas. quem era da cozinha era o seu Zé Rocha, vocês lembram? Pai do Nériton. E eu fui ajudar a cortar frango naquele encontro. Eu estava lá, Paulo, e a gente serviu no primeiro encontro de casais da comunidade. Olha aí, que bênção. Da comunidade, não, do grupo de oração. Os manuscritos nos relatórios escritos. Então, assim, você vê que Deus... Como vocês estão falando, né? Vocês vieram de Itumbiara para cá, para chegar no grupo, dar continuidade, né? Hoje a gente ser comunidade, né? Deus tem planos, né? Era o nosso... nós já nos conhecíamos há muito tempo, né? E ele falou, não, vocês vêm participar aqui conosco. E nós fomos, né? E... Coincidentemente também, os rumos dos meus negócios também mudaram um pouco de rumo também. Providencialmente. Né? Lembra da mística que você falou lá atrás? Deus vai provendo, né? Vai caminhando tudo certinho, né? Deus vai encaminhando tudo. E começamos a caminhar juntos. E aquela alegria e uma das coisas que Deus uma vez falou para o nosso coração, que a comunidade era um grande presente que Ele estava nos dando. Andar em comunidade. Hoje eu vejo o quão precioso é esse presente na nossa vida, porque estar em comunidade nos ajudou a permanecermos fiéis a Deus, fiéis ao propósito que Deus tinha para nós, ao propósito de ser família, de sermos abertos à vida, porque não foi fácil ter os filhos, né? Porque as pessoas se assustavam, a própria família se assustava, né? Falava, mas chega, vocês não vão parar nunca, o que é isso? Né? E ficavam bravos conosco. A gente entende, a família também não estava preparada para isso, né? Nossas famílias, o Fábio vem de uma família de 3 filhos, eu de 4 filhos, né? Então, família numerosa tinha sido extinta, foi né? para 5 filhos. Quando chegou no 6º filho, todo mundo estava assustado conosco. Eles não vão parar mais. E realmente a comunidade então foi esse sustento da nossa vida, né? Onde você está grávida e chegar lá, você falava, recebia parabéns, é isso mesmo, vai em frente, né? Então você fala assim, puxa, o caminho é esse, não tem, né? E realmente, né, foi uma força para nós, para os nossos filhos. Nossos filhos, nós ganhávamos nossos filhos, passava 15, 20 anos, nós estávamos dentro do grupo de oração, né, e não tinha essa, né, tudo com os filhos juntos, né? Até isso mudou muito, até a Paula estava falando, nossa, né, nos filhos, a gente nunca teve esse negócio de guardar, assim, 40 dias, 90 dias para ir servir, né? A gente sempre serviu também, né? Grupo de jovens. Não, e aí ia, né? Assim, logo depois, eu sei que por exemplo, quando o Padre Luiz saiu daqui mesmo da paróquia e o Padre Cleidmar ficou, nós éramos ministros de Eucaristia, então muitos ministros saíram numa mudança natural e saiu metade. Então a Paula tinha acabado de ganhar o Mateus, a gente servia nas 4 missas de domingo. E assim, foi bom para nós, né? Sabe uma das coisas que eu vejo na comunidade como características, assim, colocando, e a gente estava partilhando disso, hoje as pessoas olham para nós, e aí a gente pode, tendo vocês como modelo, e vocês sabem que vocês sempre foram para nós esse modelo de família, a gente sempre olhou para vocês, de verdade. Né? Não conhecendo tanto a fundo assim como a gente teve a oportunidade de escutar muitas coisas agora, mas a gente sempre olhou para vocês como, cara, vamos tentar aqui, né? Veio os medos, né? Como a gente já falou, teve um lapso aí de 7 anos e até o Gabriel, eu acho que é o nosso número 5, né? Eu vou dando número para ficar mais fácil. A gente ainda teve essa insegurança depois do Gabriel que a ficha caiu. Não dá para fazer diferente. Ou a gente assume essa missão e a gente vê como uma missão mesmo, com muita alegria, né? E vendo vocês como modelo, sempre foram para nós, né? Outros que tiveram também, a própria Leodolfo e a Mônica, né? E tantos outros que passaram, né? Nesse desejo de a gente buscar com afinco esse propósito, como o Fábio falou várias vezes, de viver a santidade na nossa família e nunca deixar de servir. Quando nós casamos, né, o podcast não é nosso, mas o Espírito Santo está falando, né, vocês são os protagonistas, mas eu queria testemunhar isso. Mas assim, nós fomos para a noite de núpcias, no outro dia a gente ia para Caldas Novas. Aí eu sei que a gente chegou no hotel, já era quase 2 horas da manhã, né, Paulo, por aí.
No outro dia, 10 horas da manhã, a gente estava na igreja para servir como ministros. O padre Luiz falou: o que vocês estão fazendo aqui? Falou: a gente veio servir, tem escala, a gente vai viajar de tarde, por que não servir? Olha aí que alegria, né? Então, assim, a gente sempre teve esse propósito, né, desde o nosso namoro, de sempre estar servindo a Deus. Porque por mais que hoje as pessoas possam colocar que é difícil essa questão do servir com 7 filhos, e não é fácil mesmo, mas a gente tem a convicção, eu e a Paula, que se nós deixarmos de servir essa comunidade ou deixar de servir a Deus em primeiro lugar, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, né, enquanto família. Quem precisa é difícil. Por exemplo, quinta-feira, quando a gente vai reunir, toda quinta-feira para ir para o grupo de oração, é luta. É luta, vocês sabem disso. É luta, não é fácil. Né? Mas vamos todos. Né? Vamos todos. Só quando não dá mesmo, está doente, alguma coisa, mas todos, porque é o grupo, é isso, esse é o carisma do grupo, né? É verdade. Então é luta, é isso. É nós que precisamos, né? Não é o grupo que precisa. É nós que precisamos. É nós que precisamos. E a gente nunca deixamos o grupo de oração, nunca. Mesmo naqueles momentos difíceis, às vezes de cansaço, né? Às vezes os meninos pequenos, né? E quantas vezes, né? Quando a gente estava assim vacilando, não vamos hoje, não vamos. As crianças vinham, não, nós queremos para o grupo. Vamos para a salinha. Vamos para a salinha. Lá em casa é a salinha. Os filhos, realmente os filhos santificam os pais, né? Os filhos vão nos colocando, nos ajudando a colocar no prumo. É isso. Enrijecer a carcaça, né? Enrijecer. Vai nos fortalecendo, vão nos fortalecendo, nos colocando bem. Né? E Deus fala por eles, né? Fala através deles, né? Eu nunca me esqueço uma época que o Judá já tinha tirado a carteira e o Fábio estava viajando. Eu estava ainda tinha os meninos pequenos, né? O Estevão recém-nascido e Maria Tereza pequenininha, o Bernardo pequenininho. E eu me lembro que 8 filhos. E eu pensei assim, nossa, o Judá tirou a carteira. Ele pode levar as meninas, né, as mais velhos, até o Pedro, né, a Thalita, a Vitória, o Pedro, e eu fico com os pequenos, eles vão acordar amanhã cedo para ir para a escola, e eu comecei a arrumar 1000 justificativas. Eu estava assim tão bem na fita, eu tenho muita tudo organizadinho já, né? O Fábio está viajando, está chovendo, eu saí com esses meninos na chuva. Tinha tanta justificativa. Não, tanta justificativa boa. E eu cansada. E eu comecei a falar assim, não, eu não vou mandar o Judá. E Deus falou no meu coração, persevera. E o meu coração ardeu com aquela palavra. E eu me lembro que estava uma bagunça, estava tudo atrasado, os meninos não tinham terminado a tarefa. E eu falei assim, eu não vou dar conta. Jesus, então o Senhor me ajuda. Jesus deve ter mandado um monte de anjos naquela casa, porque tudo entrou no lugar rapidinho, os meninos fizeram tarefa, tomaram banho, se arrumaram e nós fomos. E graças a Deus voltamos cheios de alegria. E naquele dia eu entendi, eu não posso parar, não posso desanimar, preciso continuar. E esses dias nós pregamos no grupo de oração e a gente falava, nós estamos colhendo os frutos. Nós já estamos na época de colher frutos. Nós já estamos. Coragem. Nós estamos plantando ainda. Nós estamos adubando, plantando. Nós olhamos os nossos filhos casados, graças a Deus, que Deus os guarde com o seu sangue. Amém. Judá, Ana Maria, né? Já tem o Tomás, são grávidos, a Ana Maria está grávida do segundo neném. A Thalita e o Douglas se casaram, né? Thalita grávida da Antonella. A Vitória e o Marcel casados, né? Já também grávida no segundo filhinho, né? Então, que alegria, sabe? Quando reúnem todos e sentam ao redor da mesa, é a palavra realmente do Salmo 127, né? Os filhos ao redor da sua mesa, né? São como brotos de oliveira. É o sinal da vida, da graça de Deus, da alegria de ser família, né? De você olhar e falar assim, meu Deus, que coisa mais boa que eu fiz na minha vida, de deixar meus filhos virem. É isso. Né? E quantos medos nós vivemos, quantas lutas, mas tudo Deus nos deu força para passar. Todas as coisas Deus nos deu força para passar. E a gente olha para trás e fala assim, gente, pareceu tão difícil, mas não foi. Passou. Passou, né? Passou.
E assim, enche o nosso coração de alegria, e eu falo com muito, muito carinho mesmo por vocês. Assim, quando a gente fez aquele push da última pregação que vocês fizeram com a família, né, de ver a quantidade de pessoas, né? Deus vai multiplicando os dons. Até você brincou, né? Fala, nossa, pegaram uma foto com muita... Estavam todos, né? Mas a família de vocês hoje é essa. Não é só mais os filhos. Hoje tem os genros, tem, né, tem a nora. Né? Então, essa é a realidade. Tem os netos. Então, não dá para, né, tirar isso fora. E é dom de Deus. É graça de Deus. E assim, como você falou, hoje vocês estão colhendo esses frutos da fidelidade, da castidade lá de trás, da obediência, da escuta, de ser dócil a Deus na palavra. Senhor, se realmente for o Fábio, se for, mostra para nós. De esperar em Deus e confiar em Deus. É isso. Né? E saber que quantas orações nós fizemos para os meninos e que resolveu, viu, gente? Então. Porque às vezes a gente vai rezar sem esperar nada de Deus. Não faça isso. Sempre que você se colocar em oração, principalmente os dois de mãos dadas, saibam que Deus está escutando e que Ele já está dando. É isso. Né? Mesmo que você veja um filho que está desviando, não se desespere. Né? Creia naquela palavra, né, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Né? E uma das coisas que a gente sempre lembrou, né, que quando Noé entra dentro da barca, entra ele e toda a sua família. Que o Senhor quer toda a família. Deus quer salvar toda a família, toda a sua família. Cada um dos seus filhos está no coração de Deus. E Deus quer todos. Se chamou você, esposa, Deus quer todos. Né? E Deus escuta as nossas orações. Quantas orações fizemos e vimos Deus agir assim, muito rápido. Outras demoraram mais. Mas todas Deus agiu. Né? Então, temos, claro, somos uma família comum, né? Cheias de erros, né? Mas com acertos também, com a graça de Deus. E a gente precisa entender também que a salvação, ela não tem um modelo nosso, é um modelo de Deus. Então, às vezes, um filho tem que passar por alguma coisa, outro passa por outro. Mas não, é a maneira como Deus vai salvá-lo. Às vezes ele tem que passar por uma situação ou outra que você não gostaria que passasse. Mas aquele modelo é o que Deus preparou para salvá-lo. É aquela maneira que Deus vai agir na vida dele. É às vezes com um sofrimento, com alguma coisa que acontece, que Deus vai trazer de volta. Então, isso aí a gente precisa entender isso também, que às vezes a gente cria um modelo de salvação para os nossos filhos, e não é esse modelo de salvação. O modelo é de Deus, a maneira de Deus. E às vezes a gente quer proteger demais. Respeitando a liberdade, né? E às vezes a gente quer proteger demais e faz estragar. Eu estava vendo, por exemplo, esse período que a gente está vivendo agora, não sei se vocês foram assim, mas todas as vezes que estava próximo de nascer um neném, a gente percebe neles uma carência muito grande. Todos. Cada um se expressa de um jeito, uma atenção, alguma coisa e tal, né? E a gente tá com o Matheus lá com sinusite, fui levar ele, né, para o médico, fui avaliar, achou que podia ser pneumonia, graças a Deus não é, fez raio-x e tal. A gente chegou em casa e ele muito ansioso, com medo de ser pneumonia e tal. E ele tomou banho, eu falei, não, agora seca seu cabelo e tal. Ele falou, não, pai, vai lá e busca um papel para me suar o nariz e não sei o que. Eu falei, não vou buscar não. Eu falei, Matheus, você tá doente, mas vai lá, rapaz, você vai... Pega o seu papel, soa o seu nariz, vai tomar esse remédio que você sabe que você tem que tomar e tal. Porque nós temos que ensinar, tá doente, mas não está morto. Que ele precisa ter essa fortaleza de enfrentar é o calvário dele, né, Fábio? É o sofrimento dele ali que Deus permitiu para ele. E aí, às vezes, a gente fica assim, não, pega um remédio, faz isso, faz aquilo outro. Não é que a gente... Às vezes pode parecer que a gente é descuidado ou não está sendo duro demais. Não, não é não. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem pessoas firmes também. E hoje a sociedade quer que a gente tenha tudo na mão e aquela coisa, né? E a gente acaba criando homens e mulheres frouxos, mole, assim, totalmente preparados para enfrentar os intempéries do dia a dia. Aí às vezes a gente fala, né? Como que vai ser na sua família se essa for sua vocação? A gente sempre fala muito isso também da vocação deles. Se a sua vocação fosse família, como que você acha que você vai lidar lá na sua casa? Isso mesmo. Porque aqui você tem o suporte do seu pai e de sua mãe. Se vocês não fizerem uma coisa ou outra, a gente vai fazer, porque é o nosso papel. Quando a gente cobra e a gente exige, é porque a gente quer que você aprenda, para que lá você também exerça o seu papel, com qualidade, com unção de mãe, de pai.
Aí eu brinco com eles. Não, e se você for padre também, tem que ser um bom padre. Um padre que sabe cuidar da sua casa, que sabe cuidar das suas coisas, que sabe cuidar das suas ovelhas. Então a gente tem que ensinar. Ensinar que a vida tem muitas dificuldades, né? Que a gente não pode fazer só o que quer. Pelo contrário, a gente faz, a maioria das coisas que a gente faz, a gente não quer fazer. Mas faz porque precisa, né? Hoje a minha menina amanheceu com dor de cabeça, gripada, assim, sensação de gripe. E falei assim, ai mãe, eu não estou bem. Falei, minha filha, está escorrendo o nariz? Não. Só dor de cabeça? Ai, dor de cabeça e tal. Falei, não, minha filha, não é assim. Não é uma dorzinha que vai te abater, você tem que ir para a escola. Então, vamos tomar um remedinho aqui, um mel, alho e limão aqui. E vamos aprumar. E vamos embora, é isso. Vai bem aquasalhada. Aí, quando ela chegou em casa, ela falou, mãe, a senhora sabe que foi bom eu ter ido, porque eu me senti bem, não senti mais nada e ia perder a aula importante. Eu falei assim, você está vendo? Então, é isso, minha filha, não tem jeito, não. Né? Colocar os filhos para assumir responsabilidades, né? Dar trabalhos para eles fazerem, né? Dar missão para eles. E elogiá-los na medida que merecerem elogio, claro, né? Mas confiar neles também. Eu vejo assim, o tanto que a confiança, quando você coloca a confiança no filho, isso faz ele elevar a autoestima e falar assim, meu pai e minha mãe acreditam em mim, eu não posso decepcioná-los, né? Quanto isso deve fazer parte da educação, né? Você nunca desconfiar do seu filho. Isso o Fábio me ensina muito, me ajuda muito, porque a questão de colocar confiança nos meninos, né? E eles correspondem naturalmente, eles querem. Realmente. Eles anseiam por isso, na verdade. Eles anseiam por isso. E eles falam assim, puxa, eles estão confiando em mim, eu tenho que dar uma resposta a isso, né? Então, a educação com amor, essa educação no Senhor, né? Como Deus ama. Deus corrige com firmeza, né? Mas Deus ama, né? Deus ama com delicadeza, com ternura, né? Com carinho. A questão de dar atenção. Quantas vezes os filhos estão rebeldes? Então, às vezes, você não está dando atenção para o seu filho. Você não está olhando olho no olho, não está colocando no colo, não está abraçando, não está beijando. E as crianças precisam disso. E independente de idade, né? Não só as crianças, né? Os adolescentes, né? Também, os adolescentes. Né? Então, o amor vence tudo, né? É isso. Fábio, para a gente aí finalizando nosso bate-papo, você como um homem de Deus, eu vejo você mesmo eu vejo muito uma complementariedade em vocês mesmos, cada um com o seu jeito, as coisas e tal, mas eu vejo você muito assim no esteio, sabe? A aroeira. O que você pode deixar para nós de mensagem, Fábio? Como um pai, como um esposo que vive na integridade, na honestidade, que zela pela sua família, que mesmo distante está em oração e quando chega é aquele tempo de qualidade. Que mensagem você pode deixar para nós, para que nós, que estamos ainda iniciando nessa caminhada, e a Paula, a gente tem apenas 15 anos de casamento, 16, né? Tá vendo? Ruim de data. Mas nós estamos caminhando nessa questão da educação dos filhos, né? E vocês que já estão um pouco lá na frente, o que você pode falar para nós? Quando eu era jovem, me viam na igreja e me perguntavam, você vai ser padre, né? Aí eu falava assim, não sei, talvez é você. Eu não tinha, estava novinho. Um dia eu comecei a responder, não, eu vou casar. Do dia que eu falei que eu ia casar e que eu ia construir uma família, eu entendi que eu tinha uma missão a cumprir, que era ser pai. Assumir a família. Eu acho que o que mais precisa hoje é que as pessoas assumam realmente as suas responsabilidades como chefe da sua casa, como pai de família, como esposo. Acho que isso é fundamental. Porque o que acontece é que ficar em cima do muro gera insegurança à esposa, aos filhos, a todo mundo que está ao seu redor. Então, eu sempre assumi a casa, a Valéria sabe disso, como chefe da casa, como autoridade da casa, como aquele que leva a casa para Deus. O que eu tive que acontecer comigo? Tive que me converter, tive que mudar de vida, tive que passar a rezar, tive que ser um homem de Deus, tive que ter um compromisso com a palavra, tudo isso. Porque senão, como é que eu faço? Sem testemunha, as coisas não andam. Como é que o filho vai viver aquilo que não vê?
Então, quando a Valéria diz, por exemplo, que se eu não tiver, que eu falava, né, que se eu tiver firme na fé, eu não tenho medo de ter família. O que eu falava era isso. Então, se eu tiver fé, estiver caminhando com Deus, tiver postura de pai, de marido, tudo, não preciso ter medo. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, porque Deus abençoa aquele que tem um propósito, tem uma missão a cumprir. Se está na presença dele, entendeu? A gente vê, né, antes da pandemia, nós começamos a rezar em casa todos os dias o terço. Com todos, né? Com porque todos. Antes a gente rezava, mas rezava, não rezava com faltava todos. E aí o que aconteceu? Quem que puxa a fila? É eu. Você acha que se a mãe só puxasse a fila, os filhos iam ir? Aí às vezes a gente quer que os filhos nossos ficam na igreja, vão na igreja, sejam bons filhos, seja bom, mas nós não puxamos a fila, nós não fazemos nada. Nós não assumimos o nosso compromisso, a nossa missão. Nós assumimos o nosso papel, né? Nosso papel, né? Então aí nós começamos a rezar e, claro, nem todo dia dá para rezar todo mundo, não está outro, não está coisa, outra realidade, mas o compromisso está ali. E o compromisso parte primeiramente de mim, que sou o chefe da família. Só para vocês entenderem essa pergunta que você fez aí. Que bênção, hein? E Graças você, Valéria, com todo o seu jeito acolhedor, de mãe mesmo, o que você pode passar, né, também para as mulheres, para as mães? Eu vejo muito você a questão da paciência também, né? Você passa muito isso para nós, essa questão de, mesmo no meio do olho do furacão ali, mantenha calma, respira, olha para o Senhor e vai. Que são as mesmas virtudes que a Paula tem um pouco. Às vezes eu vejo assim, nossa, eu chego lá em casa para o almoço, como diz outro ditado, o pau está caindo na folha e aquelas coisas, eu chego e falo, meu Deus. E a Paula está aqui fazendo a comida, então eu falo, Paula, mas não, calma que tudo vai se organizar. Eu preciso soltar o almoço, senão não sai, como é que eu vou fazer? E as coisas vão fluindo mesmo com naturalidade. Né? E aí a gente vê hoje no mundo de inversão de papel, de omissão, como ser essa mãe? Olha, você falou a questão dos papéis, né? A mulher sede submissas aos seus maridos. Nessa palavra tem algo muito bonito, que essa submissão é estar junto na missão, apoiando o marido, sustentando o marido na missão e respeitando, né, como aquele que é a autoridade máxima da casa. E isso os filhos veem e eles respeitam essa ordem, né, e são obedientes também. Então, a mulher que é desobediente, os filhos também vão ser desobedientes. E o caos está instalado. Então, é uma alegria obedecer àquele a quem está dando a vida por mim, né? Porque o marido é chamado a amar a sua esposa e dar a vida por ela. A mulher não tem esse chamado, só de obedecer. Mas ao marido de amar e dar a vida pela sua família, pela sua esposa. Então, essa comunhão, né, entre os dois, em primeiro lugar, e um desejo de amar e de servir. Porque essa alegria de dar realmente é muito maior do que receber, né, Paula? Sempre. Então, o desejo de amar. Então, claro que nem sempre você ama, nem sempre você acerta, muitas vezes você cai. Mas quando você ama, você vê que realmente é por aí, né? Você serve ali, servindo já o café da manhã, acolhendo os filhos, ajudando, ensinando os filhos nas pequenas coisas e investindo nessa doação. Muitas mulheres hoje querem sair de casa e não sabem que estão perdendo a grande oportunidade de ser feliz e de se realizar, em primeiro lugar, como mulher, esposa e mãe, que a grande vocação da mulher é essa, né? O grande chamado seu, mulher, é esse, ser esposa e mãe. E é assim que se realiza as coisas. Se você pode estar em casa, fique em casa, por favor. Você está investindo um monte na sua família. Né? E você vai colher frutos maravilhosos disso, né? E essa alegria, então, de servir, né? De cuidar da casa, cuidar dos filhos, isso é uma alegria tão grande, é uma coisa tão simples, né? A vida ordinária, né? Quer dizer, a simplicidade da vida, das coisas, a alegria de fazer todas as coisas, né? Por amor a Deus, em primeiro lugar,
depois ao marido, aos filhos, né? Então, e os filhos vão vivendo nessa harmonia. Você vai vendo que problemas tem toda hora, pepino, briga de menino, toda hora tem problema, né? Mas Deus está conosco. Então, buscar olhar para Ele, Jesus, me ajuda a fazer de novo, me ajuda a acertar, me ajuda a amar aqui nessa situação. E Deus vai nos ajudando em tudo. Amém. Que aula, hein? Que aula, hein, gente, para nós, hein? Nós vamos sair daqui hoje, ó, melhores do que nós chegamos. E assim, o Padre Josi fala um negócio, falando de problema, o Valério Ville falando numa pregação dele lá, que ele cita lá em Cachoeira Paulista, falou, ó, só não tem problema quem está aqui atrás dessa igreja aqui, depois desse muro aqui. Sabe quem que é lá? O cemitério. Só quem está morto não tem problema, não tem dificuldade, né? Não existe nada. Né? E louvamos a Deus, né, pelo testemunho de vocês, por essa graça, a gente poder, né, ouvir tantas coisas boas aqui, como a gente ouviu hoje, né, e tenho certeza que ainda a gente vai aprender muito. E realmente, de coração eu falo para vocês, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir vocês, para nós é um aprendizado. Porque quando a gente tem irmãos, né, como você falou, às vezes a gente não tinha as formações que a gente precisava ter na época, a gente contou com a graça. A Cíntia falou isso aqui muito bem. Uhum. E nós temos essa oportunidade de, pela graça de Deus também, trilhar o caminho que vocês já vieram podando, cortando. Né? Então a gente não pode ser tolo o suficiente de tentar percorrer o caminho. Se tem casais que são modelos para nós. Quando eu falo modelo, gente, não é tá acima de tudo, não. São pessoas falhas também, que têm suas dificuldades, né? Sem desmerecer vocês também, quando eu falo falhos, mas são pessoas como nós. Mas e a gente vê muito isso, né? Só queria colocar uma coisa. Nós somos pessoas que temos parte da experiência comunitária. É isso. Porque todos nós temos experiências pessoais, vivenciais, que na comunidade se completam. Uhum. Prova disso, a gente tem experimentado, né, o nível de pregação que nós chegamos o ano passado para cá, onde a gente pôde escutar muitas pessoas da comunidade partilhando a sua vida. Uhum. E cada um colocando a sua vivência ali. Então, nós temos parte disso, o outro tem outra parte, o outro tem outra parte. E a vivência na comunidade nos leva a esse crescimento junto na formação espiritual. Verdade. Por isso que é importante, né, a gente perseverar, né, Valéria? Não desistir. Perseverar, isso mesmo. Persevera. Então, gente, muito obrigado mesmo, né, por testemunharem, né, e dedicarem esse tempo conosco. Deus abençoe vocês ricamente. Continue, né, fortalecendo cada vez mais o amor de vocês. E saibam que sempre quando a gente lembra, né, a gente partilha, a gente cita vocês para os nossos filhos também e reza por vocês também, para que vocês continuem sendo esse modelo para nós. Porque, né, a jornada continua ainda, né? Agora com os netos, né, tem mais filhos ainda para caminhar. E você, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, não deixe de compartilhar essa live, né? Compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a belíssimos testemunhos como o do Fábio e da Valéria. Né? Então é muito importante a gente perseverar, como a Valéria falou, né? Quinta-feira, tá cansado, não quer ir no grupo de oração? Vá. Será o melhor grupo da sua vida, porque você deixou o seu egoísmo, o seu cansaço, para poder colher lá no grupo de oração bons frutos, como o Fábio falou também, tantos testemunhos, né, Fábio? De pessoas que têm pregado, né, jovens pregado para nós com tanta alegria, com tanto afinco e com muito amor por essa comunidade. Você que não conhece nossa comunidade, venha conhecer. Faça parte conosco da nossa comunidade, nos grupos de orações às quintas-feiras, né? Siga as nossas redes sociais, @Comunidade Família Santa GO, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E não deixe esse conteúdo guardado só para você. Não, a vela colocada debaixo da mesa, ela não ilumina nada, mas quando a gente coloca ela sobre a mesa ou mais alta, ela produz muitos e muitos frutos. Por isso a gente conta com vocês. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, com a graça de Deus, né, Paulinho? Amém. E como a Valéria disse, né? Quem precisa somos nós. Então, a comunidade, ela é esse sustento para nós, né, na nossa caminhada de fé. Então, né, não tem outra palavra para expressar, né, mais do que a perseverança. Né, como você deixou bem claro para nós, né? O quão importante é perseverar nessa caminhada, né, e o quanto essa comunidade ela tem a acrescentar na nossa vida, né? Tem nos ajudado. Uhum. Então, o convite, né, que o Asley fez, né, eles fizeram também, eu reforço para que todos estejam conosco, né? Nos acompanhe, siga, compartilhe com a sua família, com seus amigos e vamos crescer juntos.
Amém. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Até lá. Deus abençoe a todos.